Curso de JavaScript, parte de parser, aula 08. Não se preocupem porque já está acabando. Se fôssemos usar aquelas vozes que tinham nos filmes antigos, na hora do suspense ou dos próximos capítulos, a gente diria assim: aula 8, o menos unário. Nós vimos na aula anterior uma forma um pouco perigosa que nós estávamos lidando com o menos unário. Muito, muito perigosa. Então, vamos olhar aqui o que nós fizemos na última aula. Nós chegamos a este problema aqui, ó. Vou colocar aqui a expressão. Esta daqui, ó, nós fomos simplificando os parênteses e nos deparamos com isso aqui. Aí colocamos a expressão sozinha, tá? Para poder explicar para vocês o que ia acontecer. Veio dessa expressão daqui de baixo, tá? Essa daqui. 3 menos, ó, tá? Daqui que veio o negócio. Então, o que acontece? Este menos aqui, que sobra de um resultado de expressão e fica na frente, né, de um sinal de multiplicação ou de divisão, se fosse de soma não tinha problema nenhum, né? Ele pode nos dar um grande transtorno e nós vimos que ele estava passando o sinal menos para cá, por uma extrema sorte do jeito que a gente fez o parser. Então, nós vimos que era necessário refazer o parser explicando para vocês. Nós vamos ter que prever este tipo de situação e fazer as coisas na forma correta. Então, vamos disparar aqui a explicação do parser para vocês. Vamos pegar aqui do GitHub, onde nós trabalhamos incansavelmente isso durante esses dias de folga aí que nós tivemos. E aqui está o parse algoritmo, muito, mas muito bem explicado e trabalhado. Vejam, é uma figura, vou dar download aqui para que vocês possam ver em um visualizador melhor. Nós vamos jogar lá. Vou deixar aqui e já está no GitHub para eu apontar para vocês. Eu preciso, não é de um pouco de atenção, não, é da máxima atenção de vocês agora. Bem, a expressão na qual nós chegamos no fator negativo ao manipular parênteses, esta daqui, explicada no final da aula anterior, nos produziu essa situação em que nós falamos que nós temos um menos unário. Aqui eu ampliei para vocês e coloquei aqui um cursor de Von Neumann. Se vocês já leram sobre a fita de Von Neumann ou Von Neumann, como alguns dirão, né? Vocês verão que ele vai seguindo, né, um programa, né? Ele segue instruções, né, casa a casa. Como aqui nós temos um trecho de uma expressão no meio de um programa, então nós não temos instruções, nós temos caracteres que serão lidos nesta fita de Von Neumann, que no caso é o nosso parseador de expressões. Então, vocês verão nesse programa uma mudança completa em relação ao exemplo anterior. Esse aqui é o parser, deixa eu ler o nome do programa aqui. É o parser by Prio 16E, tá? Completamente diferente em termos de parser do 16, simples, tá? Aqui vocês vão ver como que a coisa mudou completamente de tom, a ordem dos testes. Por quê?
porque o menos unário ia provocar um verdadeiro desastre. Vocês viram pela nossa leitura que esse menos do 47 vinha aqui para o menos 3. Uma antecipação que dava certo, mas perigosa para vários níveis de parênteses. Então, nós corremos para corrigir isso, tá? Então, está demonstrado nesse fluxograma e nesse exemplo da aula. Então, como eu disse, prestem bastante atenção. Essa fita, né, os caracteres dela, o conjunto de caracteres, está no array texto aqui, ó. Esse array texto, cujo tamanho de 0 a 9 é 10. Então, nós faremos a leitura aqui de 0 até I menor do que tamanho de texto. Tá? O tamanho de texto é 10, menor do que tamanho de texto é 9. Nós leremos os caracteres nas ordens de 0 a 9, de 1 em 1. Vamos à condição mais normal da leitura da fita aqui. É você ter um numeral. Numeral é a coisa mais tranquila de se lidar. Você vai acumulando as casas dele em uma variável. Este S aqui, ó, que está aqui em cima. Ele é a nossa variável que ajunta as porções lidas, né, as porções numeral lidas, para pegar números de uma casa, duas casas, três casas, 7 casas, etc. e tal, para que ele acumule certinho. Então, a condição que quebra o programa, que nos dificulta, é essa de ser um operador. Que vejam, quando eu leio um caractere, o texto índice I, tá? Uma destas casinhas daqui, tá? E se trata de um numeral, ou seja, não é um operador, vejam, é tudo muito simples, eu não tenho que fazer toda essa confusão daqui de dentro. Eu só tenho que acumular em S. Vejam aqui no caso, então, a leitura do nosso número 3. Vamos ver aqui o nosso número 3. O que vai acontecer quando nós chegarmos nele? Eu tenho que pegar, dentro desse exemplo aqui, eu vou transferir esta equação para o nosso exemplo. Ou abrir aqui o exemplo, porque o último que nós fizemos com vários níveis de parênteses. Vamos ver se a expressão está aqui. Não. Então, nós colocamos aqui embaixo, ó. Vamos colocar aqui, ó. Depois nós faremos essa outra aí. Certo? Vou falar com ele. Me interpreta essa daqui. Não tem problema nenhum isso aqui. Sabe por quê? Gente, isso é programação. Ele falou que uma variável é isso. Depois ele fala assim, não, agora a variável é isso. A ordem. Ele pega a última. Então, vamos processar aqui. Vamos dar um refresh aqui. Deixar ali até o final. Parou na nossa equação. Então, o que ele contém em expressão? Vamos ver se pegou a coisa certa, hein? Sempre confiram. Não, ainda pegou esse caminhão aí. Vamos ver por que ele pegou o caminhão. Eu não salvei. Se você não salvar o programa, ele não pega a sua correção. Tá? Então, vamos novamente deixar aí até o final. E parar o programa aqui. Beleza. Então, temos o nosso 2 mais 3 vezes menos 47 mais 20. Então, vamos lá. Aqui está o caractere lido, car CTR. Então, vamos ler o número 2. Pega o sinal, é vazio. Nós não vamos colocar sinal mais. Nós não queremos dois problemas, o mais unário e o menos unário. Aí ele pergunta, é um operador? Aí ele fala, não. Vai lá para baixo no nosso algoritmo. Esta é a condição mais confortável que tem. Ó. Aqui eu marquei o fim do loop, tá? Vejam. Diagrama. Numa visão aérea, tá? Aqui, ó.
Estou com o loop aqui, ele vem aqui, aqui é o final, tá? Então pegou uma linha antes do loop, ó. Só acumula o caractere, correto? Então tá aqui acumuladinho. Essa é a melhor condição do programa. Ele vem para cá e volta lá para cima pro loop. Pega o próximo caractere, vai computá-lo, ó. Pronto. Caractere mais, né? Aí é que vem a chatice, né? Aí é que vem a chatice. Por quê? Ele vai detectar que é um operador. Aí vai para a linha de baixo. Aí é que começam os problemas, porque agora é todo o raciocínio em cima de um operador. O que é que você tem que fazer quando é um operador num parser? Vamos passar ele para cá, ó. O que é que você tem que fazer? Vamos descrever todo o procedimento aqui. Bem, esse índice não é o id de leitura, é um índice do array de variáveis. Aí eu incremento ele, ó. Vejam aqui. Eu não quero mexer com índice de variável zero. Não quero. Estou começando de 1. Então, este valor que está acumulado lá, ó, 2, está acumulado no S, tá? Todos os numerais que vieram até o operador estão acumulados em ordem no S. Eu coloco dentro da variável índice ind. Não é a nossa variável que tem nome, não. Aí eu vou produzir um índice agora para a variável, né, lá no variables, que tem nome. Tá? Aqueles V01, V02, V03 que a gente tem discutido nessas aulas. Aí eu ainda tenho que perguntar uma coisa aqui em relação ao texto conv. Tem um menos nele? Deu algum resultado? Tem algum sinal preparado de menos ao final da expressão? Se tiver, eu vou fazer essas coisas de baixo. Então agora não tem nenhum. Então ele pula, tá? Este número que foi lido, que acabou de ser lido, o 2, é negativo? Não é. Então a minha variável vai chamar V. Minha variável vai chamar V. Vejam o texto conv aqui, ó. Minha variável vai chamar V. Quando for negativo, nós vamos chamar de S. Porque vocês vão ver que nós não vamos ter mais operação de subtração. Tá? Vocês vão ver isso. Tá certo? Porque a gente tem uma operação a menos. Isso é muito útil. E agora o variável 01 deve conter o valor 2. Nós vamos fazer aparecer o array variables para vocês verem. Então temos um índice ordinal, variável 1 tem valor 2. E agora um índice literal, V01, para a gente poder se referir quando ele indicar a variável V08. A gente vai no array, no índice V08 e acha o valor que está armazenado. Tá certo? Mas eu ainda tenho que perguntar o quê? A respeito do próximo caractere. O próximo caractere é um operador, tá? Que configuraria que situação? Essa do vezes menos. Vocês vão ver isso aqui ocorrendo. Então, como não é, ele pula lá para baixo, ele vai lá para baixo e volta lá para o loop lá em cima. Esse é o significado desse for aqui. E vamos ler o próximo caractere. Até aí, tudo bem? Bem, então vejamos a próxima leitura. Novamente, pega no caractere o próximo caractere. Avançamos o i aqui. Agora ele tem que pegar o número 3. Tá? É uma expressão pequena, não tem problema a gente debugar tudo para explicar essa situação terrível aí. Ele acabou de ler o caractere 3. Ele pergunta, 3 é um operador? Não. Então tem aquela condição mais simples.
a acumulação no S dos numerais lidos. Tá? Voltou aqui para cima. Incrementa o I. Caractere lido, vezes. Voltemos à nossa fitinha aqui de von Neumann. Leu o vezes. Agora vai ser trazido o problema. Tá? Ele é um operador vezes o sinal de multiplicação é um operador. Então, o que acontece? Isso significa que se ele achou um operador, tem um caractere, tem um numeral ou uma sequência de numerais armazenada em S. E realmente tem, o 3. E ele não foi acumulado ainda. O 2 está aqui, tá? Mas o 3 não. O 3 não tem em sua casa. Então, está armazenando no índice numérico, tá? Agora é o índice 2. Vamos ver aqui. No debug aqui. Na console. Veja, o 2 anterior e o 3. Olha aqui embaixo da tela, ó, o 2 e o 3. V01 e agora vamos dar um nome para a próxima variável. À direita do V01, esse sinal, tá? O right 1, ele pega o primeiro caractere à direita dessa expressão toda, testoconv. Tá? Ali tem o sinal de subtração? Não. Então eu vou dar o nome de V. E ele ainda pergunta, o S é negativo? Não. Então o nome vai começar com V da variável. Catapimba e o texto conv. Ele coloca aqui V01 mais V02, V02 tem, vai ter 3 agora. Pronto. Console aqui embaixo, gente. Vamos para baixo da tela. Olha lá. Então, temos aqui, ó, os índices numéricos, 2, 3. E os índices com nomes V ou S na frente. Aqui, V02 vale 3. Até aí tudo bem? Aí ele pega o próximo caractere. Ó, agora vem a nossa situação. Próximo caractere. Quem é o próximo caractere? É o menos. Agora nós temos a nossa situação. Respirem fundo aí. Agora nós temos a nossa situação. Próximo caractere. Esse aqui não andou para frente, não. Mas a partir dele eu vejo que o próximo caractere é o menos. O que é que nós vamos fazer então? Então vamos ao nosso diagrama aqui, ó. Agora nós temos essa situação. Próximo caractere é operador. Então são 2 seguidos. Eu tenho que pegar o sinal, é o próximo caractere. Vamos pegar aqui, ó. Sinal é o próximo caractere. Sinal, tá? Sinal é menos. Estão vendo aqui? Menos. Aí eu concateno, tá? Em S, o sinal. Ó, S fica preparado. Essas são as coisas lidas. E já incremento o I. Já incremento. Porque senão eu vou voltar ao menos e ele vai ser reinterpretado. Isso nós não queremos. Tá? Então, incrementamos o I. E agora, quem que vai ser o próximo caractere? Vejam. O 4 já saltou para o 4, evitando a releitura do menos. E agora ele vai acumular, eu vou até dar aqui esse sinal de play, para vocês verem o 4, 7 vindo, ó. Aqui, S, veio o 4, S, veio o 7. Olha que maravilha! Bem, vejamos qual a situação que vai acontecer quando esse número que está em S é negativo. É óbvio que agora nós vamos encontrar, já veio o 4,
Já veio 7. Agora nós vamos encontrar um outro sinal de adição. Vejam, um outro operador. Encontramos. Vamos marcar aqui. Beleza. Estamos cortando o 47. O que será que vai acontecer? Aquele número com menos unário. Aí eu pergunto, agora tem um operador? É o mais. É um operador. Então, está na hora de aumentar o índice de variável. Nós já temos B01, B02, agora vai vir o próximo, 3. A decisão agora é ensinar, ele faz o índice, né, numérico. Então, um 3 ele transforma em 0,3. E agora ele pergunta, existe um sinal de menos aqui na frente? Não. O menos está lá dentro do S. Tá? Ele ainda pergunta, o eval do S, ou seja, o S string transformado em número é menor que 0? É. Então a nossa variável agora começa com S. Vejam aqui, ó. Vejam. S03. Nada de sinal de menos na frente, tá? O sinal é negativo por dentro, vai dar certo com a multiplicação, não tem problema nenhum. Só que é o seguinte, nós não vamos ter no final operação de subtração, vocês vão ver. Pronto, armazenou S. Então, olha agora como é que está o arranjo variables. Vamos com paciência, porque vale a pena. Olha como é que está variables. S03 menos 47. Tá? Ou seja, número negativo será guardado em variável S. Mas o índice continua sendo, ó, 1, 2, 3. Não tem problema nenhum. Aqui no array não está em ordem, mas chamando pelo nome vai dar certinho. Pronto. Aí eu pergunto, aqui ó, eu pego o próximo caractere para ver se é operador. Ó. Ele é operador? O próximo caractere depois dele é operador ou não? É o número 2. Tá? Aí o que acontece? Próximo loop. Vamos ver ele carregando os números agora. Agora a gente pode ir no play mesmo. Ó. Pegou o 2. Pegou o 0. Ah, já deu o final de expressão já. E acabou e calculou o nosso valor. Vamos ver variables. Olha lá. Veio tudo. Mas guardou, ó. Por isso que eu peguei os índices, ó. Ele armazenou na última variável, a 0,4, o 20. E podemos ver todo o histórico da operação aqui, ó. O V04 realmente era 20, tá? E o resultado da nossa expressão está armazenado aqui, ó, no V01, o último V01, menos 119. Tá certo? Se vocês quiserem fazer a operação aí, fiquem à vontade. 3 vezes menos 47, 120, menos 120... menos 141. Menos 141 mais 20, menos 121. Mais 2, né? Prevalece o sinal do maior, menos 119. Tá bom? Foi a última conta, ó. Menos 139 mais 20. Vocês pegam o sinal do maior, mantém e faz a operação. 139 menos 20, 119. Tá? Para quem passou lá pelo ciclo básico de matemática. Tá ok? Agora nós precisamos remostrar no fluxograma. Então, em linhas gerais, a condição de conforto do nosso fluxograma é que acha um caractere, ele não é operador e armazena, concatena tudo em S. Essa é a condição de conforto. É que nós encontramos quando
o nosso cursor de von Neumann passa por 4, por 7. Aí, enquanto operador, que é igual à nossa condição mais tranquila, passa por 2, passa por 0 e acumula em S e joga para uma variável. Essa é a melhor condição do fluxograma. A segunda condição, que é primeiro grau de dificuldade, é quando é um operador, em que você tem que, incrementa o índice da variável. Que variável? Aquelas variáveis, aqui, V01, V02 ou S, se for negativa, V04. Está aqui, nesse ponto. Armazena na variável, né? Vocês viram aquele raciocínio para ela receber o nome, tá? E na variável, como que chama? Numérica, tá? Só índice numérico, tá? E ele faz o parse int, que é para garantir a conversão correta para número. Aí, ele vai decidir que nome que vai dar para a variável. Essa condição nós ainda não achamos nesse exemplo, que a direita tem um sinal negativo. Ele vai ver essa condição aqui, que nós encontramos em quem? No menos 47. Menos 47. Então, se ele detecta que é negativo, o nome da variável vai começar com a letra S, tá? E concatena com aquele número ajustado em campo de 0, 2 casas, tá? Então fica S01 ou S02 e tal. No caso aqui ela era a variável 1, 2, 3, S03. 3 e era uma variável do tipo S, S03. Aqui zerou porque no resultado final zera tudo e o V01 é que prevalece, tá? Então nós encontramos essa condição e ele ajusta o texto conv lá. A variável com aquele nome recebe o parse int de S. Tá certo? Agora nós temos que encontrar essa condição aqui, quando ele acha no texto conv um sinal explícito de menos. Então vamos fazer isso. Aí nós temos que modificar o nosso exemplo. Então vamos encontrar essa condição. Veja, eu posso definir expressão 1 bilhão de vezes. A última definição equivale em programas, tá? Quando você joga um conteúdo em cima da variável, ele tem que obedecer. Então, vamos usar essa expressão aqui para explicar para vocês o sinal menos explícito, sem ser o menos unário, e ver o que é que ele vai fazer, tá? É outra condição aqui do nosso fluxograma. Então, vamos lá. Vamos rodar o programa parar no mesmo lugar, lá no início do loop, Vamos mostrar aqui, Vamos parar aqui, tá? Início do loop. Então, vamos lá. Ele pega o caractere, leu o quê? 1, 3. Vamos ler o próximo. Vamos colocar esse ponto aqui. Ele vai ler o próximo caractere. Leu o mais, tá? Vejam aqui. 3 mais 7. Próximo caractere. Aí vai colocar alguma coisa em textoconf, porque agora encontrou um sinal. Pronto, colocou V01, que contém o valor 3. Vamos ver aqui, variables. Olha lá. V03, V01, 3. Vamos ler o próximo. Já está com 7. Aí ele lê o sinal de menos, então é o operador. Ele vai ter que fazer uma nova variável, tá? Então, da próxima vez, vejam. Então, V01 mais V02. Colocou 3 no V01, 7 no V02. Agora é o que nós queremos. Vejam, um sinal de menos. Nesse nosso algoritmo, nós não queremos a fase de subtração, tá? A gente joga o sinal menos lá para dentro da variável, tá?
Então, vejamos, ele achou o 4, tá? Então, ele vai seguir aqui, ó. Ele já está com o menos ali reservado. Não está no sinal, mas está reservado na equação. Vejam. Então, nós vamos seguir linha a linha. Isto é um operador? Não. Acumula em S, o 4. Tem sinal negativo aqui dentro? Não. Beleza. Próximo caractere. Ele achou um mais. Então, é um operador. Certo? Ele é um operador. Agora, prepara o array para receber, ó. Receber o seu número lido ali, ó. Recebeu 4 na base de 0, 1, 2. Na base de variável ordinal. Agora vamos ver que nome que ele vai dar para ela. Vejam. Agora é que vem o teste que a gente esperava. Se à direita do texto conv vem o sinal de menos. Ó, este menos aqui. Lá no fluxograma, essa condição que estava faltando aqui, ó. O right, à direita do texto conv 1, tem um sinalzinho de menos, ou seja, na equação produzida, tem o menos esperando? Tem. Então, o nome da variável vai ser S. Mas e agora? A equação está com sinal negativo. O que eu faço? Eu vou manipular a equação também. Eu vou pegar até o lente menos 1. Ou seja, vou pegar a equação até aqui. Vou cortar o menos. Vou acrescentar um sinal mais. Estão vendo aqui? Vou acrescentar o sinal mais. Vou colocar a variável e esse caractere lido aí, que é o sinal de mais. Vejam. Vejam a mágica. Olha. Vejam a mágica. Mas espera aí. E o negativo? Eu tenho que guardar o negativo. Na variável que tem o nome agora S03, eu dou o par seguinte do S vezes menos 1. Então, vejamos o variables. Eis a mágica. Desta forma, não teremos a fase, né, de cálculo lá, o equate, que vocês viram. Não teremos a operação de subtração. Tá certo? Economizamos uma passada, tá? Com apenas 2 instruções aqui. Então, no final, só vai ter mais. E ele vai fazer a equação rapidinho, tá? Nós não vamos diminuir o número de operações. Nós vamos diminuir o número de passadas, tá? Então, ele continua testando aquele próximo caractere e tal. Vamos agora avançar aqui. Beleza. E ver o próximo caractere, ó. É o 2 de 20. Próxima passada, ele lê 0. Aqui, lê 0. E agora vai terminar tudo. Vai fazer a operação para nós. E vai dar 26. Alguém tem dúvida de que vai dar 26? Aí, some aí com calma. Some aí com calma. 3 mais 7, 10, menos 4, 6, mais 26. 26. Beleza? Tá? Como queríamos demonstrar para vocês. Então, são 3 princípios. O princípio do conforto de só vir numerais, quebrado por operador. E pior condição, quando nós temos um operador seguido do outro, porque certamente é o menos unário. E facilitação aqui, ó, vejam.
Quando o sinal é negativo, a gente muda o nome da variável, só para saber, para a nossa convenção, e joga o sinal negativo lá para dentro. Joga o sinal negativo lá para dentro, ó. Igual nós vimos aqui no começo. Tá? O S03 recebeu menos 4, ó. Recebeu menos 4. Beleza? Só que internamente. E a equação ficou o quê? Só com sinais de mais. Aqui. A operação só ficou com sinais de mais. Gente, isto é uma maravilha. Reduz o número de loops e coloca a coisa mais previsível. Isso vai ter outras vantagens ainda, né? Para a interpretação de linguagens. Podemos agrupar os sinais negativos em um só lugar, correto? Então, foi uma aula penosa, né? Esse modelo, esse PDF aí do algoritmo do Parse, corrigido, perfeito, tá? Contemplando todas as condições, vai estar no GitHub. Além deste exemplo, que eu tenho que dar o nome aqui, vai estar também no comentário, que é o Parse by Prio 16E. 16, letra E. E a nossa próxima etapa vai ser o 17, letra E também, partindo desse aí. Uma simplificação que vocês vão ver, que vai reduzir o número de linhas aqui, tá? Mas que é produto de um esforço, né, de vocês apreciarem um programa detidamente, fazê-lo ficar perfeito, aí no final vocês terem a segurança de simplificá-lo sem erro, porque vocês testaram o modelo e vocês viram bem se as fases são realmente repetidas e qual o ponto de diferença. Tá bom? Então, muito obrigado por sua paciência e atenção. Esse é o final desta difícil aula aqui de Parser número 08.